Bem-vindos a mais um vídeo do canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a Sanepar, os níveis de governança corporativa, política de dividendos, regra para o pagamento de dividendos e JCP, payout, datas que a empresa costuma realizar os pagamentos dos proventos, alguns destaques do segundo trimestre de 2023, o nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas, meta financeira e preço teto. Bem, a Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná. Então, hoje, a Sanepar é uma das maiores empresas em operação no estado. Atualmente, ela é responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses e a Porto União, em Santa Catarina, além de 297 localidades de menor porte. Vamos falar sobre a política de governança corporativa da Sanepar. Podemos verificar, dentro do Estatuto da Sanepar, que a Sanepar ela é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, e a Sanepar está listada na Bovespa como nível 2 de governança corporativa. Temos no nosso canal um vídeo onde falamos um pouco mais sobre a governança corporativa e explicamos um pouco sobre essa questão do nível de governança, nível 1, nível 2 e novo mercado. A Sanepar ela é negociada com os seguintes tickets, né? Então você tem aqui a SAPRE 3, uma ação ordinária, a SAPRE 4, uma ação preferencial e a SAPRE 11, que é uma unit, ou seja, a unit ela vai ser basicamente ali um empacotamento, né, de ações ordinária e preferenciais. Reforço a importância de verificar no estatuto da empresa, caso a empresa que você queira investir ela tenha uma unit. Então, qual é a formação dessa unit? Qual o empacotamento que existe para formar uma ação unit? Então é importante verificar isso no estatuto da empresa. Aqui na Sanepar, podemos verificar que cada unit ela vai ser um empacotamento aqui, né? Então ele fala que cada unit representará uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então, quando você compra uma ação SAPRE 11, na verdade você está comprando, né, uma ação ali ordinária e 4 ações preferenciais. Vamos falar um pouco sobre a política de dividendos da Sanepar. Bem, dentro da política de dividendo, temos no item 4 aqui a questão do lucro líquido e a base de cálculo. No item 5 temos o dividendo obrigatório que a Sanepar estará realizando ali o pagamento. Então, podemos verificar aqui essa informação que, de acordo com o Estatuto Social, a parcela referente ao dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Então, podemos verificar aqui que, no mínimo, o payout a ser pago pela Sanepar será de 25% do lucro líquido ajustado. Contudo, no parágrafo seguinte, podemos verificar que a Sanepar ela poderá, além do dividendo anual obrigatório, observada a saúde financeira e o interesse público que motivou a constituição da companhia, aprovar a distribuição do dividendo adicional e ou juros sobre capital próprio até mais 25% do lucro líquido. Ou seja, que informações podemos coletar aqui dessa parte aqui do dividendo obrigatório que a Sanepar vai estar pagando aos seus acionistas? Então, o piso ali inferior, no mínimo 25% do lucro líquido ajustado. E um teto máximo ali de 50%, né? Então, do payout, considerando ali a possibilidade de um pagamento de um dividendo adicional, obviamente verificando a condição da saúde financeira da empresa e também essa questão do interesse público que motivou a constituição da companhia. Então, de payout, ele vai estar trabalhando de 25% a 50%.
Bem, sobre o exercício social, o exercício social da companhia é de 12 meses, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, essa é uma informação relevante porque, a depender da empresa, o exercício social dela, de repente, não vai estar tão casado ali com o ano calendário, né? Iniciando em janeiro e terminando ali em dezembro. Então, essa informação da Sanepar é algo relevante, porque vamos ver mais para frente que ela tem uma data limite para realizar a sua Assembleia Geral, né, ordinária. E essa data está com base no que? No exercício social da empresa. Então vamos dar uma verificada aqui também no item 7, parâmetros de alocação do lucro líquido. Então podemos verificar que 5% para a constituição da reserva legal até o limite máximo permitido por lei, 25% do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das SA para distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório e até mais 25% do lucro líquido ajustado conforme a distribuição de dividendos nos últimos exercícios sociais, observada a saúde financeira da companhia. Então vamos observar aqui, utilizando o Status Invest, o payout da Sanepar, da SAPRE 4, nos últimos 10 anos, podemos verificar que ele trabalha ali, né, entre o teto máximo de 50% e sempre acima do teto mínimo de 25%. Então é uma informação relevante para os acionistas que buscam ali proventos futuros entender o payout que a empresa pratica, ou seja, o quanto a empresa está disposta a remunerar ali os seus acionistas. Então, entender o payout de cada empresa é algo bem relevante, é importante entender a regra do jogo quanto à remuneração dos nossos proventos futuros. Vamos falar um pouco aqui do item 8, dos covenantes ou cláusulas contratuais. Então, o que seria ali esses covenantes, né? Então, os covenantes são cláusulas contratuais de títulos de dívida que protegem o interesse do credor, estabelecendo condições que não devem ser descumpridas. De maneira geral, caso um covenante seja quebrado, o credor tem o direito de requerer o vencimento antecipado da dívida. Estas condições têm por objetivo reduzir o risco de não recebimento por parte do credor e também reduzir o custo da dívida do credor. E qual é a importância de entender esses covenantes aqui? Quando do pagamento dos dividendos, a companhia precisa se atentar a fim de não descumprir nenhum covenante que conste em seus títulos, conforme segue. Então, a empresa, a Sanepar, ela não deve descumprir esses covenantes, porque, devido, como verificamos, são cláusulas contratuais. Então, ela tem que se atentar ao índice de cobertura da despesa financeira líquida maior ou igual a 1,5. Ela deve se atentar também à dívida bancária líquida menor ou igual a 3. Índice de cobertura do serviço da dívida maior ou igual a 1,5. E, por fim, outras dívidas onerosas menor ou igual a 1. No item 9, competências e periodicidade de deliberação, verificamos que a Sanepar ela vai realizar ali a sua Assembleia Geral ordinária dentro ali dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, que, conforme verificamos anteriormente, acaba ali no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, ela vai realizar a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, até ali o mês de abril, né? 4 meses seguintes ao término. Podemos verificar também aqui nesse parágrafo que, ainda por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser declarados dividendos intermediários a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existente na última demonstração anual ou semestral. Outro ponto que convém verificar é que, também, mediante decisão do Conselho de Administração, os dividendos, inclusive dividendos intermediários e ou intercalares,
poderão ser pagos a títulos de juros sobre capital próprio. Então, a empresa também deixa aqui a regra do jogo que ela pode pagar esses dividendos, ela pode pagar os proventos, seja na forma de dividendos ou sobre a forma de JCP. Seguindo aqui com a política de dividendos da Sanepar, no item 10, ele vai tratar dos dividendos das ações preferenciais e ele vai trazer a informação que os dividendos atribuídos a cada ação preferencial, elas receberão um valor de 10% acima dos valores que serão pagos a cada ação ordinária. No item 11, informações sobre pagamento/depósito de dividendos, podemos verificar aqui que os dividendos serão pagos dentro do prazo máximo de 60 dias a contar da data da realização da Assembleia Geral que autorizar a sua distribuição. Então essa informação aqui ela é relevante porque verificamos anteriormente que o exercício social da Sanepar fecha ali no dia 31 de dezembro. Então também verificamos que ela tem ali um prazo de até 4 meses para realizar a sua Assembleia Geral Ordinária, ou seja, ela tem até o mês 4, o mês de abril, para realizar a AGO, a Assembleia Geral Ordinária. E tendo nessa AGO a autorização de distribuição de dividendos, então o pagamento desses dividendos após a AGO autorizar a sua distribuição será de 60 dias. Bem, vamos falar um pouco agora sobre as datas de pagamentos dos proventos da Sanepar. Podemos verificar nesse documento os pagamentos dos proventos desde 2013 a 2023. Então, aqui podemos verificar o exercício, o tipo de remuneração, se ele vai ser um JCP, se foi pago aqui um dividendos. Então, podemos verificar aqui a informação quanto ao valor a ser pago por ação ordinária, SAP3, aproximadamente 16 centavos, e o valor a ser pago por ação preferencial, a SAPRE4, no valor de aproximadamente aqui 18 centavos. Conforme verificamos, né, na política de pagamento de dividendos, a Sanepar ela paga, né, para as ações preferenciais 10% a mais do que as ações ordinárias. E podemos verificar aqui também o valor pago por cada unit de aproximadamente aqui 90 centavos. Sobre a data do pagamento, podemos verificar que a Sanepar ela realiza os seus pagamentos de forma basicamente anual, né? E nos últimos anos, pelo menos, né, sempre aqui no mês 6. Então, se a gente olhar aqui a data do direito, que foi anunciado ali em 2022, ela realizou o pagamento em junho de 2023. Então, a data do direito lá em 2021, ela anunciou e ela pagou em junho de 2022. E a gente vai seguindo ao longo desse documento. Então, em 2020, ela anunciou a data do direito e realizou o pagamento em junho de 21. Em 2019, ela anunciou a data do direito e realizou o pagamento em junho de 2020. Então, tem uma certa previsão quanto ao pagamento dos dividendos dos proventos da Sanepar no mês de junho. Vamos falar um pouco aqui sobre os resultados obtidos pela Sanepar no segundo trimestre de 2023. Bem, dentre os destaques que podemos verificar da Sanepar no segundo trimestre de 2023, podemos verificar aqui um aumento do lucro líquido. Então, no segundo trimestre de 2023, foi um total de 422 milhões aproximadamente. Em 2022, no segundo trimestre, a empresa tinha faturado aproximadamente ali 233 milhões. Então, teve uma melhora aqui quanto ao lucro líquido. Podemos também verificar a questão da margem EBITDA, onde teve um aumento aqui de 43%
no segundo trimestre de 2023. Sobre a receita líquida, podemos verificar que no segundo trimestre de 23 a empresa, né, teve um aumento ali de 13%. Sobre a relação dívida líquida sobre o EBITDA, temos que ficar de olho nessa relação aqui de 1,8 vezes. Vamos ver o que aconteceu aqui para ter esse aumento. Bem, seguindo então aqui com a visão sobre os resultados obtidos no segundo trimestre da Sanepar, conforme falamos anteriormente, a empresa teve um aumento ali de receita líquida de 13%. Quanto ao lucro líquido, a empresa teve um aumento de 80,5%. Um excelente aumento aqui, né? Podemos verificar que em 2022, no segundo trimestre, a empresa tinha um faturamento líquido ali de aproximadamente 233 milhões e obteve aí no segundo trimestre de 23 422 milhões aproximadamente. Conforme havíamos falado sobre a relação dívida líquida sobre EBITDA, né, no segundo trimestre de 23, tendo alcançado 1,8 vezes, e podemos verificar aqui que no segundo trimestre de 22 esse valor era de 1,6 vezes, ou seja, então temos que verificar essa questão da dívida líquida. Conforme podemos verificar, a empresa teve um aumento aqui de 24%, comparando o segundo trimestre de 22 com o segundo trimestre de 23. Então, de fato, a empresa obteve bons resultados quanto ao lucro líquido, um aumento considerável, a receita líquida também, mas temos que ficar de olho aqui na questão da dívida líquida e na relação dívida líquida sobre o EBITDA. Bem, nesse quadro estaremos verificando o preço versus dois indicadores fundamentalistas. Então, utilizando aqui o TradingView para fazer um pequeno estudo aqui comparando preço com o valor patrimonial por ação. Então, estamos analisando aqui a Sanepar preferencial, ou seja, a SAPRE 4, e eu costumo analisar utilizando, né, o semanal, ou seja, cada candle representa uma semana de negociação da SAPRE 4. Então, o que nós podemos verificar aqui? Com o valor da empresa na cotação de R$ 4,64, podemos verificar que o valor patrimonial está acima, o que poderia apontar uma simetria favorável, ou seja, eu estaria verificando com essas informações que a esse preço eu não estaria pagando tão caro pela SAPRE 4. Mas eu reforço que aqui é uma análise, preço versus um indicador fundamentalista, no caso aqui o valor patrimonial. Analisando somente um indicador não é motivo para uma tomada de ação, nem de compra e nem de venda. É o conjunto de fatores que vai te levar como investidor a tomar essa decisão, a ter a tomada de decisão de comprar ou vender um determinado ativo. Aqui nesse quadro eu consigo verificar que ao valor de R$ 4,64 o papel sendo negociado em bolsa, tendo o valor patrimonial da ação mais acima, na casa dos 5,81, eu teria uma simetria positiva quanto à compra desse papel. Eu também costumo verificar essa relação preço com o lucro por ação. Então, seguindo o mesmo princípio, conforme eu falei, sempre analiso os papéis utilizando aqui o semanal, né? E reforçando, ou seja, cada candle desse corresponde a uma semana de negociação da SAPRE 4. E aqui, novamente, eu consigo verificar que tem uma assimetria positiva
quanto ao valor atual que está sendo negociado a SAPRE 4 em relação a esse indicador fundamentalista, que seria o lucro por ação. Então, podemos verificar que temos uma assimetria também quando analisamos ou verificamos, né, a relação preço com o lucro por ação da SAPRE 4. Vamos dar uma olhada no nosso quadro também sobre meta financeira e preço-teto. Bem, quanto à meta financeira, eu estabeleci aqui uma renda mensal no valor de R$1.000. Verificamos anteriormente que a Sanepar, ela realiza normalmente, ou pelo menos ela vem realizando os seus pagamentos normalmente no mês de junho, um pagamento único. Então, o que nós estaremos buscando aqui como meta mensal no valor de R$1.000 implica dizer que anualmente eu tenho que receber da Sanepar de proventos, seja dividendos, JCP, um montante de R$12.000. Esses R$12.000 dividido por 12, eu teria minha meta mensal de R$1.000. Então vamos dar uma verificada nos tickets negociados em bolsa da Sanepar. Então vamos primeiro ver a ação ordinária, a SAP 3. A SAP 3, considerando aqui um DPA dos últimos 12 meses, ou seja, um dividendo por ação dos últimos 12 meses da SAP 3, no valor de 0,3395, nós precisaríamos ter aproximadamente um total de 35.346 ações e investir aqui um valor aproximado de R$160.000 para atingir o nosso objetivo. Então, seguindo o mesmo racional quanto ao objetivo de renda mensal, vamos olhar aqui a SAPRE 4. Então, a SAPRE 4, considerando aqui um DPA, um dividendos por ação da SAPRE 4 nos últimos 12 meses, no valor de 0,3735, precisaríamos de aproximadamente aqui um total de 32.129 ações e teríamos que investir aqui aproximadamente um valor de R$149.000. E por fim, vamos verificar aqui a SAPRE 11, a Unity, com um DPA de 1,833, seguindo o mesmo racional aqui quanto o nosso objetivo, a nossa meta financeira de uma renda mensal de R$1.000, precisaríamos de aproximadamente um total de 6.546 ações e teríamos que investir aqui aproximadamente um valor de R$152.000. Então, meus amigos, qual a importância de realizar esse quadro? Uma dúvida muito comum dos investidores, sobretudo os investidores iniciantes, uma empresa ali que está listada no nível 2 ou no nível 1, ela vai ter ações ordinárias e preferenciais. E uma dúvida muito comum que vejo é: ok, a empresa que eu quero investir, ela tem ações ordinárias, preferenciais e unit. Qual dessas ações eu devo investir para atingir o meu objetivo mais rapidamente? Ou qual dessas ações eu devo investir para atingir o meu objetivo investindo uma menor quantidade de dinheiro? E aqui, utilizando esse quadro, podemos verificar que a SAPRE 4, para que eu venha atingir a minha meta financeira de R$1.000 ao mês, eu preciso investir aproximadamente aqui R$149.000. Então, se eu escolho a Sanepar para compor a minha carteira previdenciária, dentre os 3 tickets negociados em bolsa da Sanepar, pelo que verificamos utilizando os últimos 12 meses de DPA de dividendos por ação, a SAPRE 4 seria aqui nesse estudo a melhor opção, porque eu teria que investir R$149.000 aproximadamente. Então, eu destaco a importância de fazer essa verificação antes de tomar a decisão de qual papel, qual ticket daquela empresa você vai estar investindo. E aqui, novamente, podemos verificar nesse estudo que, com base nesses dados
obtidos aqui do DPA dos últimos 12 meses, nesse cenário em questão, a SAPRE 4 seria a melhor opção. Reforço que nós do canal Proventos Futuros não estamos aqui realizando nenhum tipo de indicação de compra ou venda de qualquer ativo. O nosso objetivo é oferecer, passar informações a fim de ajudar os investidores ali, para que os investidores possam sim analisar, estudar e tomar ali as suas decisões. Então vamos analisar aqui a SAPRE 4, a ação preferencial da Sanepar. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu peguei a cotação dela de R$ 4,64. Então aqui considerando aqui o DPA dos últimos 12 meses de 0,3735. E aqui eu coloco aqui, né, os pontos de entrada, né? O meu ponto mínimo de entrada seria 6% de dividend yield por ano, depois 7% de dividend yield por ano e, por fim, 8% de dividend yield por ano. Então, considerando aqui 8% de dividend yield, o preço teto para estar comprando a SAPRE 4 seria de R$ 4,67. Considerando 7% ao ano, o preço teto seria de R$ 5,34 e a 6% ao ano, o preço teto seria de R$ 6,23. Então, considerando aqui os três parâmetros de 6%, 7% e 8%, e tendo por base a cotação da qual estou gravando esse vídeo, do dia que eu estou gravando esse vídeo, R$ 4,64, a SAPRE 4 poderia sim ser teríamos uma margem positiva, né, em relação ao preço teto. Bem, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.